Olá, tá começando mais um episódio do Você Pode, o podcast onde a gente escuta com o coração e dá espaço para histórias que tocam de verdade. Hoje eu recebo a doutora Érica Suzigan, médica fisiatra. Ela é especialista em reabilitação musculoesquelética, neurológica e pediátrica, além de trabalhar com dor e acupuntura. Mais do que olhar para diagnósticos, a fisiatra busca devolver função, qualidade de vida e esperança para quem convive com sequelas e limitações. E a nossa conversa vai ser justamente sobre isso, entender a importância desse olhar que respeita limites, mas também projeta possibilidades. Doutora Érica, obrigada por aceitar esse convite. Eu sei que a sua vida deve ser corrida bastante aí, né? Mas obrigada por acolher, pertencer aqui no Você Pode com a gente, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e aí endossando o time que cuida e tenta trazer, né, um olhar de mais acolhimento para aquilo que eu também enxergo ser importante. Uhum. Então, para começar, me conta a história. Por que fisiatra? Como é que surgiu isso na sua vida, na sua carreira? Olha, eu me sentia uma pessoa muito fora dos padrões quando eu estava na faculdade, porque eu gostava de idoso, gostava de criança. Não tinha distinção entre mulher e homem. E, pior, eu gostava de neurologia e de ortopedia. Então, para mim, era uma coisa que não se encaixava. Mas até que eu tive a oportunidade de conhecer mais a fisiatria, e aí eu vi que sim, existia uma especialidade que fazia essa intersecção, que não tinha a diferenciação entre a idade, que a gente tratava tanto homem como mulher, e que também conseguia fazer essa conexão entre o sistema, né, neurológico e o sistema osteoarticular, que é a questão do ato de ter um movimento. E aí, quando eu estava acompanhando um ambulatório e que eu vi o quanto era bonito identificar as dificuldades que estavam relacionadas ao movimento, aí é como se tivesse feito uma luz. E aí eu falei, eu entendi agora. Então, onde eu me encaixo nesse mundo da fisiatria? Que é a questão da gente olhar para o movimento, olhar para a função. E o fisiatra trata isso. A minha filha, durante muitos anos, fez tratamento na CD e tem um slogan deles, movimento é vida. Exatamente. Movimento é vida. Exatamente. Né? E por que as pessoas confundem tanto, inclusive eu, né? Na própria ACD, para você chegar a um ortopedista ou qualquer coisa assim, você passa por uma equipe multidisciplinar, mas o fisiatra é o ponto central de absolutamente tudo. Explica pra gente essa diferença, o fisiatra e o ortopedista. Tá. O fisiatra vai ser o médico que é especializado na parte da reabilitação. Então, a medicina física e reabilitação, ela é uma área da medicina e que aí o fisiatra é aquele que estuda isso. Ou, por exemplo, o ortopedista, ele vai cuidar só do sistema articular, só do sistema músculo-esquelético. Ele não tem o olhar inteiro, global da reabilitação. E é isso que o fisiatra tem. Então, o médico que vai fazer essa conexão entre o problema e como eu vou conseguir readaptar ou adquirir, né, algumas habilidades que a criança, aí no caso, muitas vezes criança, ainda não tem, quem entende disso é o médico fisiatra. Então, é por isso que ele é o que comanda a equipe de reabilitação, independente daí da sua formação. Pode ser um ortopedista, neurologista, geneticista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e assim vai. Eu posso dizer assim, o fisiatra, ele tem um olhar 360. Exato. E o ortopedista é aquele focado em alguma parte do corpo, vamos dizer assim. Então, ele vai ser focado no sistema articular, no sistema ortopédico. E é por isso que ele vai saber de tudo que for necessário para melhorar, mas com o olhar cirúrgico. Então, o ortopedista tem esse olhar de como que eu posso resolver essa questão cirurgicamente. O treino dele, o conhecimento dele é para isso. O neurologista é para fazer uma hipótese diagnóstica, para ver o que foi que aconteceu, para dar o diagnóstico. Mas quem vai entender desse depois, que é a reabilitação, é
ou fisiatra? E aí, eu volto um pouquinho na sua pergunta, que por que você escolheu a fisiatria? Eu sentia que faltava um médico que acolhesse estas dificuldades. Então, vou dar um exemplo mais, talvez, drástico. A pessoa teve um AVC. O neurologista estava lá acompanhando o AVC para evitar que a pessoa tivesse um novo AVC, para identificar a causa desse AVC. Mas quando eu via que o paciente perguntava, né, mas o que eu faço com essa dor no meu ombro? Com esse meu braço que não está voltando ao movimento? Os médicos ignoravam. Mas quem é o médico que sabe o que fazer a partir daí é o fisiatra. Então, foi a partir daí... Olha que a gente nem sabe disso, porque ela ainda é tão pouco conhecida, né? Porque quando você tem algo assim, a tendência são as pessoas falar... A tendência é a pessoa falar, vai ao ortopedista. Mas o fisiatra você não explora tanto, você ainda é tão pouco conhecido. Hoje ainda mais, mas lá no passado era muito pouco conhecida. Não é uma especialidade tão nova assim, porque a necessidade da medicina física e reabilitação, ela nasceu mundialmente com as pessoas que tiveram sequelas de guerra. Então, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundiais, elas vieram muito próximas uma da outra. E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha, o mundo, né, a humanidade, tinham tantos jovens que dedicaram a sua vida em prol, né, para defender a sua pátria e tinham ficado com alguma sequelas graves, que a maior parte dos profissionais não sabiam como fazer. E foi a partir daí que começou a ter um incentivo e a necessidade de saber cuidar de quem tinha ficado amputado, de saber de quem... Porque aí são casos muito graves, né? De jovens que tinham ficado paraplégicos, tetraplégicos. Como fazer? Foi a partir daí que começaram a se interessar mais por essa área, que aí é a área da medicina de reabilitação. Aqui no Brasil, a gente, felizmente, não é um país que já viveu guerras, mas a necessidade maior veio com a poliomielite, que foi uma grande, né, epidemia e que, na verdade, foi no mundo, né, então uma pandemia, e que muitas crianças ficaram com sequela do vírus. Como as crianças, ninguém sabia o que fazer e elas foram crescendo. E então muitos médicos foram inclusive convidados a se especializar fora do país para poder saber mais a respeito de como que a gente trata uma pessoa com sequela e adaptar para as crianças. Então, aqui no Brasil, inclusive a ACD, ela veio com esse propósito de saber e ser um local que fosse mais especializado para o cuidado de quem tivesse uma deficiência. Como são lugares muito específicos, o fisiatra acaba ficando muito restrito aos grandes centros de reabilitação. Então, hoje a gente tem, além da CD, a gente vai ter o Luci Montoro, né? Tem médicos que são especializados, não só fisiatras, no Sara Kubitschek, que fazem um treinamento visando a reabilitação. Então, esses são grandes centros. Felizmente, com o crescimento do Luci Montoro, por exemplo, que isso aí... que ele fica no Morumbi. Temos várias unidades, tem mais de 10 unidades, mas o Luci Montoro é uma rede estadual. Então, tem várias espalhadas pelo estado de São Paulo e tem mais de 10. Então, no crescimento, junto com a história da rede Luci Montoro, a gente conseguiu ter ampliação e disseminar, né, e não estar só restrito a grandes cidades. E, felizmente, também, a gente teve o aumento da quantidade de vagas para residência. Que aí são médicos que se interessam por se especializar nessa área. E, cada vez mais, a gente tem tido mais médicos que estão espalhados pelo país, querendo atuar como fisiatra. Mas ainda está muito em São Paulo, né, doutora? Muito ainda é muito restrito. Em São Paulo, né? Exato. Mas, felizmente, a gente já tem outros centros. Todo lugar onde tem centros de formação, você acaba disseminando mais. E aí, no país, a gente já cresceu a quantidade de vagas de residência, de lugares para formação do médico fisiatra, e com isso a gente tem aumentado o número. Isso também vem, né, junto com o crescimento da população, o envelhecimento da população, com os avanços tecnológicos da medicina que fazem com que cada vez mais a gente
sim, tenta salvar vidas, mas aí, infelizmente, pode ter alguma sequela e, consequentemente, a gente precisa ter mais pessoas que são focadas nesse tratamento. Nossa, hoje eu sei o quanto a reabilitação para a gente é algo assim fundamental e o quanto nos ajudou no dia a dia com o caso da Maria Luísa, que ela tem artrogripose, então a gente fez tratamento na ACD, então esse centro para a gente mudou completamente a nossa vida, a nossa visão com relação a isso. Então hoje eu entendo mais do fisiatra, tudo pela minha vivência mesmo, mas eu digo assim que é uma profissão que você precisa ter muito amor, porque você vê situações que acabam te tocando, né? Acho que mas o lado positivo é que você vê o quanto transforma também, né? A gente tem os dois lados, né? Claro, eu sou entusiasta da medicina, né? Eu realmente amo a medicina e quero que cada vez mais a gente tenha médicos que tenham esse olhar global. Tanto é que foi por isso que eu fui coordenadora de curso de medicina, porque eu realmente tinha talvez esse ideal de querer ter mais médicos que conseguissem ver um paciente como um todo. E o fisiatra tem que ter isso. Porque não adianta ele só cuidar, por exemplo, daquela dor. Pode ser um caso mais simples. Então, hoje já atendi um paciente, ele tem a dor na coluna, mas já tem muito tempo. Se a gente não olha o todo desse paciente, vê como é a questão de trabalho, quais são as questões de atividade física, o que está desencadeando a dor, aspectos emocionais que estão envolvidos na dor, a gente não trata. Realmente a gente só tira, parece um pronto-socorro, tira a dor, mas não evolui com a causa. E aí, felizmente, a fisiatria, ela tenta também investigar qual é a causa para realmente trazer um benefício que seja de longo prazo para esse pra Eu vi um post seu até, que as pessoas até podem falar assim, mas por que está perguntando isso, né? Porque tá tudo conectado, né, doutora? Assim, o sono, trabalha com o quê? Tá tudo muito conectado, né? E você não pode tirar alguns aspectos da vida da gente que vai impactar no diagnóstico. É o que eu sempre falo. Você pode até tirar uma foto minha, colar na geladeira, mas o tratamento é seu. Eu não vou estar com você 24 horas por dia. Então, muitas coisas a gente faz esse trabalho de reeducação para o paciente. Independente do qual seja o problema dele. Porque eu vou extrapolar, né? A sua filha. Como que ela vai ter uma vida que seja com independência, que venha a estudar e com aí um potencial maior para ser, vamos falar, mais produtiva para a sociedade, se a gente não olhar todas as condições, né? Então, condições que sejam sociais, condições que sejam emocionais. Então, a gente tem que preparar... E, às vezes, até financeira, né, doutora? Com certeza, porque tem famílias que têm condições, tem famílias que também não têm condições. E a gente tem que saber respeitar isso e talvez preparar para o mundo, né? Que ainda bem que temos profissionais, assim, tendo esse olhar pra gente, né? Mas, assim... Como que é o trabalho de alinhar expectativas entre paciente, família e equipe quando falamos em reabilitação? Porque tem que trazer a família, né? É difícil, né? É muito difícil. Eu acho que essa é uma etapa a mais complicada. Desafiadora, né? Sim. Porque a gente não pode... É o que eu sempre falo. Eu não posso tirar a sua esperança. E o papel da família é ter fé. É ter a confiança. Então, as expectativas, elas vão existir. Mas eu não posso diminuir essas expectativas ao ponto de fazer com que a pessoa não tenha mais vontade. Desista no meio do caminho, eu não posso fazer isso. Mas eu também não posso continuar nutrindo uma expectativa que seja totalmente irreal. Trabalhar com a sinceridade, eu acho que é o primordial. E aí a gente trazer sempre, né? Por isso que quem trabalha com reabilitação sempre traça metas. A gente está sempre traçando metas, porque às vezes vai ser no processo inteiro de melhora, eu vou ter uma meta menorzinha, uma meta maior, uma meta macro, a mais longo prazo. E isso é o nosso papel, de estar sempre voltando para qual seria o principal objetivo. E, claro, objetivos nem sempre a gente alcança.
Se a gente não alcançou um determinado objetivo, talvez a gente tenha que fazer a pessoa refletir de que, olha, talvez você atingiu o seu máximo. Esse vai ser o seu máximo. A gente tinha uma meta mais longa, mas a gente vai ter que recalcular a rota. Mas o contrário também às vezes acontece, sim, né? sim. Porque eu me lembro assim, você falando, aí me volta, né? Tudo que a gente viveu, o que o médico fala, principalmente no momento que você está tão fragilizado, que você está ali, diagnóstico e tudo mais, o que fala parece uma bíblia pra gente, né? Então, assim, o que você profissional traz, ou, como você falou, ou tira totalmente a nossa esperança, ou nos traz, assim, para tentar conquistar o máximo que a gente pode. No nosso caso, nós tivemos, eu falei o contrário, porque no nosso caso a expectativa superior era quase zero. De movimento superior. Então, assim, e a gente conquistou isso, e ela conquistou. Por isso que o tratamento e cada indivíduo responde de uma maneira. Não pode ser algo literatura, protocolo, não pode ser. Porque ali a gente teve uma resposta positiva. Exato. Mas é tão importante o impacto do profissional falar pra gente que a gente leva isso, e pelo menos com a minha família, foi assim, a gente levou tudo muito à risca. Mas isso é algo que a gente também tem que treinar, porque nós temos que ser maleáveis, tem que ter essa flexibilidade de acordo com a evolução do paciente. E a gente nunca pode dizer até onde a pessoa vai. Eu, ao menos, é algo que eu falo, assim, quase um mantra. Até onde a gente vai chegar? Não sei, né? Então, por enquanto, a gente vai percorrendo, e a partir do momento que a gente vai tendo ou frutos, né, vamos tendo cada vez mais vitória, a gente vai traçando novos objetivos. Como é importante. E vocês acabam sendo até um pouco de psicólogos também. O pessoal fala bastante isso. Porque tem que lidar com a família, né? Então, você tem que ter aquela sensibilidade, aquela, como você falou, transparência, né? Mas tem que ter aquele tato, tem que ter aquele cuidado. É difícil isso, dosar isso, né? É nisso que o trabalho multidisciplinar, ele é super importante. Então, a gente não faz nada sozinho. Vai ter outros membros da equipe que vão ser tão importantes quanto, e muitas vezes a gente precisa, assim, do apoio da psicologia, o apoio até hoje eu trabalho num hospital que chama Hospital de Transição. Então, ele faz a transição de cuidados entre assim, o paciente ficou internado num estado mais grave, ficou internado por bastante tempo, por exemplo, e aí, até ele ir para casa ou conseguir ir com home care, a gente faz esse processo de cuidado, numa transição, pode ser para alta, mas pode ser também para conseguir continuar fazendo o seu tratamento, não de uma forma tão intensa como acontece no hospital. E aí, nesse contexto, a gente tem, muitas vezes a gente não sabe até onde esse paciente vai, a gente tem que manter essa esperança, sim, desse paciente, e em alguns momentos a gente conseguir também alinhar as expectativas trazer que para estão uma realidade, tão afloradas, né? Estão tão fragilizadas também por um momento de internação. Então, são muitos aspectos que, sim, a gente precisa de toda esse time. Quanto desafio, doutora. Mas, assim, ainda bem que cada um dentro da sua profissão, né? Falando em dor, né? Muitas vezes a dor vai além do físico. A dor anula, né? A dor acaba anulando algumas pessoas. Como você enxerga o aspecto emocional e social naquele tratamento? E aí eu vou acrescentar, não só social, físico, como também espiritual. Também. Então, eu sempre falo para os pacientes que nós somos mente, corpo e espírito. E a dor, ela é multifatorial. Então, tem diversos fatores que são desencadeadores daquele momento de dor, ou que vão propagando e vão fazendo com que a pessoa realmente não consiga sair daquela, quase uma bola de neve. E que a gente precisa ter não só esse olhar, mas também esse cuidado com o paciente. Então, eu falo sempre que o meu trabalho é orientar. Eu trato bastante paciente com dor crônica e que eu mostro o caminho. Mas esse caminho, ele tem que ser percorrido em conjunto,
né, com toda a equipe, e o paciente tem que se fidelizar nessa trajetória. Vai ter todos esses aspectos que ele vai ter que ir em busca. E essa busca não vai ser a equipe que vai conseguir fazer. A gente apenas mostra direcionar mesmo. E ele vai ter que percorrer. A acupuntura ajuda muito nessa questão, né? Tem alguns céticos com relação à acupuntura, mas eu particularmente sou muito a favor. Eu já fiz muito, isso me ajudou bastante. Enxaqueca, todo esse processo. E como que você concilia? Eu faço assim, a acupuntura para mim é uma arma que eu tenho a mais. Então, eu vou ter todos as possibilidades de entrar com a alopatia, vou ter a parte da terapia física, que aí vai ser, seja aparelhos, junto com a fisioterapia que vai fazer, mas uma forma da gente tratar a dor, não só a dor aí, física, como também emocional, diminuindo a ansiedade, melhorando o sono, isso tudo a acupuntura pode nos trazer sem ter os efeitos colaterais dos outros medicamentos. E então eu utilizo como sendo uma área, um braço a mais. Eu tenho em todos os leques, todas as possibilidades de tratamento, eu coloco a acupuntura como uma ferramenta a mais. Eu já vi tratamento, a acupuntura até para fertilização. Já vi muitos casos para isso. Inclusive, eu fiz na época a acupuntura para fertilização também. Então, tem vários benefícios, várias vertentes, né? Eu particularmente, eu acabo utilizando mais com os pacientes com dor crônica. Claro, tem aí diversos momentos que tem quem é um acupunturista que trabalha, tem no pronto-socorro para conseguir tirar o paciente da crise de asma, né? Tá com uma dor renal, para um cálculo renal, para ajudar a expelir o cálculo. A gente tem aí, são técnicas, né, que poderiam ser utilizadas. Eu, particularmente, eu uso mais nos meus pacientes de dor crônica. Mas é importante frisar que uma coisa não invalida a outra, né? É uma, como você colocou, é uma ferramenta a mais, né? Para melhoria, mas uma coisa não invalida a outra, não né? Mesmo. Para falar em desafio, quais são os maiores desafios que você encontra dentro do próprio meio médico? Para fisiatra que seja mais valorizado, indicado. Você já falou. Exatamente, eu já falei bastante. Prova viva aqui. O maior desafio é você, o tempo inteiro, estar tendo que mostrar qual é o seu valor, o que você faz e explicar para os nossos colegas qual é o nosso papel. Então, isso eu acho que é o maior desafio mesmo. Aí os profissionais, independente de ser médico, os profissionais que sabem o que o fisiatra faz, eles vão encaminhar, eles gostam de trabalhar junto com o fisiatra. E a gente não está roubando o espaço de ninguém. Mas, infelizmente, tem algumas especialidades que acham que são detetoras do poder, do saber, e que acabam não dividindo o conhecimento, não propagando para outros, para os seus pacientes, a possibilidade de tratar com o fisiatra. Então, infelizmente, eu acho que isso eu até brinco, falo, poxa, a gente está numa época de internet, né? Então, assim, não dá para você... A gente tem conhecimento tão fácil na nossa mão, né? Então, se você não quer, pergunta para a inteligência artificial, que ele vai te falar. E a gente tem vários colegas que falam que, olha, quem encaminhou o paciente hoje foi a inteligência artificial. Não foi o nosso colega. Um colega que poderia facilmente trabalhar em conjunto ou coisa do gênero, né? Exatamente. Mas isso existe em qualquer profissão. Né? Existe, profissão. Mas quando a gente fala do cuidar, fica tão assim... Eu tenho dificuldade até de acreditar que a pessoa está privando o seu paciente de um cuidado que pode ser melhor do que você está dando. Isso é triste, chega a ser triste, né? Porque você tá tendo o olhar para aquela pessoa melhorar tanto a vida dela, e a gente falou isso no início, né? O quanto marketing, o quanto egoísmo, ele tá aí, né? Com todas as profissões aí, mas na medicina a gente olha e fala, puxa vida, poderia melhorar tanto o ser humano, o próprio médico, né? Sim. É um desafio grande, né? Por isso que eu falo,
o afeto, o amor faz toda a diferença. Quando você tem amor na profissão que você faz, você vai indicar, você vai trabalhar com uma equipe, você vai fazer todo um processo visando o bem-estar daquele paciente, né? Isso é fundamental. E a gente, lá de cá, eu sou muito grata pelos profissionais que passaram na vida da gente e por muitos fisiatras que passaram na vida da gente. Então, para mim, essa profissão, essa especialidade, ela é fundamental na nossa vida. Fundamental. Você pode compartilhar alguma história que marcou você pela transformação ou reabilitação que trouxe? Conta, eu gosto de perguntar essas histórias porque é a vida como ela é, né? Tive tantas histórias que acho que a gente mas pode uma ser que te até tocou. injusto. Olha, logo, assim, eu acho que teve um paciente em específico, tô lembrando de 2 aqui, é até, assim, injusto eu não falar, porque uma dessas pacientes, ela fala sempre, toda vez que eu encontro com ela, ou então ela me chama no Instagram, ela sempre fala, você foi um divisor de águas no tratamento. Eu puxei a orelha dela, né? Então, ela tinha muita possibilidade de ser mais independente. E aí, a partir do momento que eu mostrei, né, as possibilidades de tratamento e que mostrei que ela seria capaz, ela fez uma ascensão enorme. Você desafiava, né? Não só se desafiava, mas ela descobriu nela a força que ela tinha. Então, hoje, ela tá até como atleta e cada vez mais ela mostra mais adaptações que podem ser feitas nos esportes que ela pratica e que trazem muito benefício para outras pessoas. Então, ela foi muito além, né? Não só a parte de uma pessoa que estava totalmente... É um caso de uma lesão na medula, ela ficou tetraplégica, mas ela já tinha um bom controle de tronco para poder sentar sozinha, e ela tinha força nos braços que foi conseguindo melhorar ao ponto de hoje ela ser totalmente independente, pegar sua cadeira de rodas, colocar no carro e vive muito bem, obrigada. E ela é uma pessoa que inspira muito. Mas aí, lembrando, por isso que eu falo, poxa, eu vou até ser injusta, né, com alguns casos. Eu tive muitos casos emblemáticos. Eu tive um rapaz que sofreu um traumatismo crânioencefálico e que ele era muito grave, muito grave. Eu acompanhei ele desde a internação, várias internações. Depois eu tive a oportunidade de continuar acompanhando ele, consultório, fazendo visita domiciliar. E ali, naquela fase que eu estava, eu tinha uma idade muito similar à dele. Então, eu acabava tendo uma identificação com a família até. Sabe quando você nota que os valores são muito parecidos? E aí, por muito tempo, eu passei momentos na minha vida que eu lembrava. E aí eu falava, eu não vou reclamar. Eu não vou achar que a minha vida tá ruim, porque tem tanta coisa pior no mundo. Então, foi uma forma de valorizar cada vez mais o que eu tinha. Então, esse paciente me ensinou muito isso. E aí, eu tenho um outro paciente que me ensinou o quanto eu também tenho que saber esperar o tempo do outro. Então, ele era um paciente jovem, também comecei a acompanhar no hospital, na fase hospitalar mesmo, e que ele tinha um potencial. Eu tenho uma questão de, poxa, a pessoa tem um potencial, vamos, vai, você pode. E ele não conseguia corresponder, não conseguia. E a gente tem um tempo na parte da neuroplasticidade que são os 2 primeiros anos. Então, a gente tenta fazer tudo por esses 2 primeiros anos após um evento neurológico, né? E apenas depois de acho que já tinha quase 4 anos que ele tinha tido a lesão na medula também. E eu vi ele de novo no centro de reabilitação, o que quebrava os protocolos. De estar num centro de reabilitação, voltar a fazer um tratamento tão intensivo após 2 anos de lesão. E aí eu olhei e falei, mas o que você está fazendo por aqui?
né? Como você conseguiu estar aqui? Aí ele virou para mim e falou assim, doutora, desculpa, mas naquela época eu não conseguia. Eu não estava pronto para fazer todo o tratamento. E agora eu tô. E ele virou até atleta adaptado de CrossFit. Nossa, que então, bacana. Então, para uma pessoa que não conseguia nem história. ficar sentado na cadeira de rodas por muito tempo, que passava mal, por uma pessoa que fica muito tempo acamada, né? A gente passa mal quando senta de novo depois de ter uma gripe. Então, imagina depois de meses deitado. Então, por mais que a gente tentasse a reabilitação, ele não conseguia ir além. Porque tem os fatores emocionais. Sim, é isso que eu ia falar. Os fatores emocionais aí, eles entram, muito. Influenciam, né? E aí, ele mesmo falou para mim, eu não estava pronto. Então, ali foi uma aula que cada um tem seu tempo, né? E faz você, como profissional, aprender, por mais da vontade que você tenha, de você ver que o paciente ele é capaz, mas tem que respeitar o tempo de cada um. Tem que respeitar a família, eu tenho que respeitar os valores. E isso eu fui aprendendo com alguns pacientes, né? E não só para falar de casos neurológicos, né? Mas, assim, tem alguns pacientes que nos surpreendem por... Às vezes a gente acha que ele está passando pelo pior da vida. Então, por exemplo, perder a perna, né? Poxa, eu sofri uma amputação. E aí, eu tive... essa também me ensinou muito, essa paciente. Ela falou, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque ela era uma sequela de fratura e tentaram salvar um membro dela por mais de 2 anos. Com infecções constantes. E aí, ela falou, a partir do momento que a gente decidiu pela amputação no tratamento, minha vida é outra. Então, assim, a luz que a pessoa emana depois disso é algo que, assim, é impagável, lógico. E quem vê de fora fala assim, como pode assim? Ouvir isso, que a vida é outra, uma pessoa perdendo uma perna? É quase pra gente impossível, mas quando você tá inserida naquele tema, ver como é que foi a vida da pessoa, você fala assim, ela tem razão, né? E se a gente for ver, né, todos... mostram pra gente a importância do ressignificar. E isso assim, acho que... É um aprendizado que você leva, né, doutora? Super. Eu imagino. Super. Ai, que história... São tantas histórias, eu sei que você deve ter milhares de outras histórias, né? Mas, no fim, a gente vê o quanto você aprende com tudo isso, né? O quanto você é impactante na vida das pessoas, mas o quanto você também aprende com todos eles, como né? eles e vocês são impactantes pra gente. É importante falar isso, né? Mais uma vez, a gente é grato por ter profissionais assim. Eu vou finalizar com que eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que estão começando a lidar com isso, né? Com uma sequela ou alguma limitação. E muitas vezes sem saber... Você pega aquele impacto emocional, né? Sem saber para onde ir. O que eu faço? Que mensagem que você deixaria aqui? Nossa, só uma mensagem? Então, várias. Assim, acho que nesse momento, eu acho que a fé é o primordial. Então, o papel da família é acreditar que o tratamento vai dar certo, que aquilo que está sendo proposto vai trazer uma melhora, mas sempre ter em mente que, assim, isso também... Pode não ser uma melhora como a gente enxerga. Eu sempre falo que melhorar não é sarar. Então, a gente tem que quebrar as barreiras do que, às vezes, a gente tem de protocolos, de pressões sociais. Porque já aconteceu, a sua vida não vai ser a mesma. E aí é aprender com o tempo, com o que a pessoa, o seu ente querido está podendo oferecer, mas nunca ninguém vai poder te dizer até onde ele vai. E podemos falar assim, você pode, né? Porque você pode, da sua maneira, mas você pode. Exatamente. Ai, que bacana, doutora. Obrigada, viu, por estar aqui. Eu fico me colocando no lugar dela. Ver tanta história de superação, né? Deduzo que deva ter também história não tão legal aí no meio do caminho, porque lidar com família, com tudo isso é muito difícil. Mas, assim, por isso que eu falo, cada um no seu lugar. Eu não conseguiria ter uma profissão como a sua. Eu acho que eu iria me envolver, assim, absurdamente, com cada
Eu ia viver em depressão, eu acho, assim. Mas a gente aprende a criar as casquinhas. Aprende a criar. Também. Isso é verdade. E a partir do momento que a gente entende que a vida é de cada um, né? Então, é o pacote as que cada um Exato. recebe, Eu né? não vai dar para eu carregar a mochila de ninguém. Então, cada um tem a sua história, vai ter que viver, aprender. E eu tenho a minha, né? Já eu tá vivo dando. nesse sentimento. O quanto eu quero fazer mas a história é dela. Eu faço o que eu posso, mas a história é dela. Eu vivo assim, sabe? Pensando nessas coisas, doutora, não é fácil, não. Não, com certeza não é. Doutora Érica, obrigada pela sua presença e pela clareza em mostrar como a fisiatra pode ser esse caminho de esperança e reconstrução. Que esse episódio ajude mais famílias a conhecer a importância desse olhar abrangente e humano na reabilitação. Se você gostou dessa conversa, compartilha com alguém que precisa conhecer esse trabalho transformador. A gente se encontra no próximo episódio do Você Pode.